O que é uma política de ação afirmativa? Como as cotas podem combater o racismo e a outros tipos de desigualdade? Para dar conta desses temas, nós temos no dia de hoje o Adilson Pereira dos Santos, que é pedagogo na Universidade Federal de Ouro Preto. Adilson, que é formado em Pedagogia pela UFMG, tem mestrado em Educação, Cultura e Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Bom, Adilson, obrigado pelo teu tempo aí, sempre corrido, né? As pessoas acham que a parte administrativa de uma universidade é tranquila, ao contrário, quando ela se soma, inclusive, a elementos acadêmicos, como é o teu caso, né? O caso dos pedagogos da universidade, o caso tem sociólogo na universidade, tem psicólogo e tal, acaba piorando mais ainda e o tempo acaba sendo nenhum. Então, eu sei a dificuldade que foi para a gente agendar essa data aqui. Então, te agradecer. E aproveitando o agradecimento, para a gente já começar, como diria o outro, começar pelo começo, né? O que é uma política de ação afirmativa? Qual a importância disso? Como é que essa coisa se desenvolveu? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Bom dia a todas e a todos, né? Gostaria de agradecer, Antônio Marcelo, a oportunidade de participar desse programa e dizer que é sempre uma satisfação participar aqui de alguma atividade na rádio UFOP Educativa. Essa primeira questão que você traz, ou seja, o que vem a ser uma ação afirmativa, as ações afirmativas elas são medidas que são adotadas com a finalidade de atender a um público específico que tem algum passado de discriminação. Então elas são políticas públicas que têm como objetivo corrigir alguma distorção histórica decorrente de um racismo ou de algum outro tipo de preconceito. Elas têm como objetivo ampliar ou a promoção da igualdade, ou seja, elas buscam tratar de forma diferenciada os desiguais de modo a promover a igualdade de fato. Do ponto de vista histórico, as ações afirmativas elas surgem na Índia, ao contrário que muitos acreditam que elas surgiram nos Estados Unidos, não, elas têm origem na Índia. Em 1947 elas começaram a ser adotadas da Índia. Nos Estados Unidos elas tiveram uma profusão maior nos anos de 1960, e no Brasil elas já vêm sendo praticadas pelo menos desde 1930. Alguma medida de ação afirmativa vem sendo adotada no Brasil já há algum momento na história do nosso país. Poderia citar alguns exemplos, como a Lei dos 2/3, que de Getúlio Vargas é uma política de ação afirmativa, através da qual se reservava emprego para brasileiros, né, pessoas brasileiras, né, em lugar de estrangeiros. Um percentual de vagas deveria ser destinadas exclusivamente a brasileiros. Temos a lei eleitoral, que reserva 30% de vagas para o gênero feminino nas listas eleitorais. Temos as cotas para pessoas com deficiências na Constituição Federal de 1988, artigo 37, que reserva um percentual de vagas para as pessoas com deficiência no ensino, no serviço público. E temos, quando se trata do ensino superior, a Lei 5.465, de 1968, a famigerada e conhecida Lei do Boi, que reservava 50% das vagas em todas as escolas agrotécnicas veterinárias do Brasil para fazendeiros e filhos de fazendeiros. Então, a experiência de ações afirmativas na modalidade de cotas do Brasil é algo que já existe há algum tempo, não é uma novidade na história do Brasil. É uma coisa só para acrescentar, né, a toda essa lista gigantesca de informações que você passou para a gente. O primeiro aspecto é pensar a própria ideia de democracia. Se eu volto no tempo, né, quando eu falo voltar no tempo, estou voltando aí 100 anos ou mais, né, a ideia de democracia como a vontade da maioria. E aquele que perde, eu sinto muito, é um tapinha nas costas, um abraço e na próxima você tenta de novo. E com o passar do tempo, essa ideia de maioria se revelou como uma tirania da maioria. Quer dizer, na medida em que apenas a maioria decide e há uma minoria que perde sempre, né, então essa minoria ela é tiranizada por essa maioria. Então isso aí gerava uma desigualdade. Ou seja, a ideia de uma democracia voltada só pela ideia de maioria, ela por si só gera desigualdade. Daí começou-se então uma outra discussão que veio lá do século XIX, que é a ideia do direito das minorias. E vamos lembrar, porque nós já tocamos nesse assunto por outras razões aqui no UFOP Entrevista, quando se fala em minoria, não diz respeito à quantidade de pessoas. Vamos deixar sempre claro isso. Diz respeito
ao número de pessoas que acessam o poder ou estão dentro daquele tema em discussão. Vamos dar o exemplo que você citou no caso da lei dos 2/3 lá do Getúlio Vargas, tá? Ora, você tem um país que vem do século XIX, onde a educação não é o forte, né? Exatamente. Investimento, escolas técnicas, nada disso existia no Brasil. Ou se existia, era uma quantidade muito insignificante. E aí o que acontece com qualquer possibilidade de industrialização, etc.? Você tem um trabalhador que é migrante. Então, se a coisa fosse feita de forma impensada, chegaria uma situação que todos os bons cargos estariam nas mãos de estrangeiros. Daí a preocupação de, olha, não, um percentual X terá que obrigatoriamente estar na mão de brasileiro. Ah, mas como? Capacita o cara, dá um curso antes, faz qualquer negócio. Agora, você precisa disso, ou seja, naquele caso ali, a população brasileira, é claro, um número muito maior do que o estrangeiro que está migrando para trabalhar. Agora, no emprego em si, aquele estrangeiro é a maioria. Exatamente. Então, quer dizer, é importante só ressaltar esse tipo de coisa, porque as pessoas, Adilson, não entendem muito bem. Quando fala em minoria, é o caso da mulher, né? Da mulher. A mulher, tecnicamente falando, quantitativamente falando, existem mais mulheres do que homens, tá? Isso é fato. Mais de 50% da sociedade brasileira é composta por mulheres. Agora, quando você olha, por exemplo, nos partidos políticos, existe uma maciça candidatura de homens. Então a mulher é minoria. Ou seja, se não existisse uma norma, uma lei para garantir a participação da mulher, provavelmente ela não teria condições de sair como candidata. Sim, seria tiranizada pela maioria masculina, nesse caso, como o exemplo anterior da lei dos 2/3, seria tiranizado pelo trabalhador estrangeiro e assim sucessivamente. Então vamos deixar claro para todos os nossos ouvintes, mais uma vez eu sempre vou insistir aqui no programa, quando esse tema aparecer na nossa baila aqui. Quando falamos em discussão de minorias, estamos falando de minorias em relação ao poder ou ao tema em discussão. Exatamente. Não em quantidade de pessoas presentes na sociedade. Desculpe, Adilson, eu me estendi aqui na explicação, mas é porque, como disse, já teve uma outra vez, por razões diversas, que nós discutimos isso no programa, eu sempre vou chamar a atenção disso. Uma hora alguém vai acreditar na gente. Eu acompanhei o programa que foi tratado essa questão com o professor Alexandre Bahia, do curso de Direito. Isso, esse tema exatamente. foi bastante tratado. E essa sua intervenção, Marcelo, me ajuda a trazer uma observação para os ouvintes, que é no que diz respeito a não tratar as cotas ou as ações afirmativas com o fim em si mesmo. Elas, por si só, não são suficientes para dar conta dessa democracia que nós defendemos. Porque, veja o caso das mulheres. O fato de ter uma cota nas listas partidárias não é o suficiente para garantir a presença delas. Da mesma forma, a questão da lei, outra lei que eu mencionei aqui, que foi a lei das pessoas com deficiência, a Constituição, no que diz respeito à questão das pessoas com deficiência, não basta você reservar as vagas no serviço público. As pessoas com deficiência necessitam de outras políticas de qualificação profissional, por exemplo, que as habilite a concorrer aos cargos públicos. Sim, claro. Porque senão elas continuam tiranizadas. Não, elas precisam de condições na rua, nas calçadas, né? Para chegar no lugar para fazer para prestar o concurso. Exatamente. Quer dizer, isso aí é outro problema, né? De que o concurso respeite as suas especificidades, a sua característica, a sua peculiaridade. Tudo isso é um grande problema. E eu acho que esse sempre é um tema muito tenso e polêmico quando nós estamos tratando das cotas, porque é muito comum dizer que não há estoque de candidatos para concorrer às vagas, que às vezes são reservadas. Ou seja, não tem tanta mulher querendo ser candidata à política, não tem pessoas com deficiência querendo ocupar cargos no serviço público, não há negros indígenas querendo ocupar as vagas das universidades públicas, ou pobres, ou pessoas egressas de escolas públicas. Na verdade, é porque outras políticas deverão complementar essa política pública. Não, eu acho que tem uma outra pergunta que está nas entrelinhas aí, e se a minha memória não me trai, por favor, me perdoe o ouvinte qualquer erro meu, que é de um professor da Universidade de Brasília, Luiz Felipe Miguel, se a minha memória não me trai, que ele tem um texto fantástico sobre essa questão das cotas, no caso das mulheres que ele faz o estudo, e a pergunta que cabe é a seguinte, e aí aproveitando a tua fala, Dilson, tá bom, não existem tantas mulheres, mas será que porque elas foram o tempo todo discriminadas? Exatamente. Quer dizer, essa é uma outra pergunta, quer Exatamente. dizer, as mulheres não querem se candidatar. Tá bom, em algum momento essa discussão apareceu em larga escala? Com os deficientes físicos não querem virar funcionários públicos. Pera lá, em algum momento eles tiveram condição de chegar em algum lugar. Quer dizer, muito recentemente nas emissoras de TV apareceram, né? No Rio de Janeiro, em 2016, será a sede da Paralimpíada.
né? Logo após as Olimpíadas. Isso é uma tradição de alguns anos para cá. E o deficiente, o cadeirante no Rio de Janeiro, ele não tem condição de circular pela cidade. É uma coisa, para dizer um mínimo, absurda. Quer dizer, então isso aí é um tipo de coisa que não dá. Quer dizer, então aí alguém vai falar, mas o cadeirante não quer se candidatar? A resposta, mas o cadeirante não tem nem como chegar lá. Chegar lá no local do concurso. Então, pois é, então por isso aí a tua fala disso. Será as pessoas não preenchem, não tem gente suficiente querendo ser. É mentira, não é assim que funciona, né? Não é verdade. E daí, para a gente voltar ao nosso tema da questão das ações afirmativas no ensino superior, e mais especificamente as cotas, eu, quando tendo a tratar esse tema, e o recorte que eu procurei fazer na minha dissertação, foi no sentido de localizar a discussão das ações afirmativas nessa mesma perspectiva, Marcelo, da democratização. O meu recorte é o seguinte: considero as ações afirmativas como um novo ingrediente num debate histórico na luta pela democratização das oportunidades educacionais, sobretudo no ensino superior. Porque você já tocou, de alguma maneira, no caráter elitista que está subjacente ao nosso sistema educacional brasileiro. E que, quanto mais elevado o nível, mais elitista. Ou seja, quem, de fato, acessa os níveis mais elevados de formação, e aí, no caso, as instituições públicas, as universidades públicas, são, de fato, uma elite. Há uma inversão. O ensino médio brasileiro titula anualmente 80%, se eu estou jogando por baixo, 80% de pessoas nas escolas públicas. Nas universidades, antes do advento das políticas de cotas, ingressavam nessas mesmas universidades 80% de alunos de escola privada. Há uma distorção estatística aí, no mínimo, né? Um exemplo claríssimo do preconceito, né? É lamentável lembrar, mas eu acho que lembrando esses erros grotescos, né, é que a gente tende a corrigir. Não é possível. Vamos lembrar o caso dos médicos cubanos, né? Aonde eu não vou nem... O problema aqui não é a discussão dos mais médicos, mas a reação de certas pessoas, e notadamente uma jornalista do Rio Grande do Norte, que eu não me lembro o nome dela, aliás, acho que eu não quis nem guardar o nome dessa infeliz, que chegou e falou, né? Não sei lá disso, se você vai lembrar, o nosso ouvinte vai lembrar dessa lamentável cena, que ela disse, os médicos cubanos chegando, e eram na maioria negros, né? Aí a fala dela, né? Mas essas médicas me lembram a minha empregada, a empregada lá de casa. Pera lá, a mulher conseguiu numa frase uma somatória de preconceitos, né? Em primeiro lugar, vamos ao fato real. Então nós temos, sim, nas escolas de medicina, nas faculdades de medicina, um número maciço de pessoas que são brancas. É quase você conta nos dedos os negros formados. Isso é real, tá? É real. E a mulher mostrou o preconceito dela, lembrando que negro é empregado doméstico. Pera lá também, né? Mas pera lá mesmo, né? Para dizer pouco, né? Mas desculpe, é que eu me lembrei dessa fala infeliz dessa mulher no Rio Grande do Norte. É sempre bom a gente, nesse movimento, dessa reflexão, pensar a serviço de quem historicamente está a universidade pública. Ao serviço de quem é disso que nós estamos falando. E a esse propósito, no ano de 2000, a Universidade Federal da Bahia realizou um censo em várias instituições do país afora. Ela fez uma pesquisa alcançando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Paraná, Federal do Maranhão, a Federal da Bahia, UNB, USP e Federal Fluminense. E comparou o percentual da população, de acordo com a autodeclaração em termos de etnia, com essa mesma população dentro das universidades. E a conclusão que se chegou é que nós tínhamos cerca de 3% de pretos nas universidades públicas brasileiras. Enquanto na população eles representavam, no caso do Rio de Janeiro, 20%, no caso do Paraná, 8,6%, no Maranhão, 42% e por aí adiante. Ou seja, há uma diferença muito grande. E se, de fato, houvesse um movimento, aquela democracia a qual avocamos no início da primeira questão que nós tratamos aqui, por certo, essas comunidades deveriam estar representadas na universidade na mesma proporção. Ou seja, esses grupos étnicos deveriam ter a mesma representação dentro da universidade. O que ocorre é que não podemos deixar de tocar na questão histórica e lembrar que quem trouxe esse tema das ações afirmativas para a agenda brasileira foi o movimento social negro, a partir de uma reivindicação daquilo que seria a nossa segunda abolição, ou seja, a necessidade de uma segunda abolição. Porque a abolição iniciada pela princesa Isabel não deu conta de assegurar a um determinado grupo étnico brasileiro as condições necessárias para ter uma condição igual aos demais. Então é bem nesse sentido que eu acho que a gente tem que tratar essa questão. É porque aí só
eu vou fazer uma intervenção disso que eu acho que também é necessária, é lembrar o tipo de racismo que nós temos no Brasil, né? As pessoas tentando sintetizar bastante para não tomar o tempo que deve ser seu, que é o nosso convidado de hoje aqui, mas a ideia é de que as pessoas acreditam que racismo é aquilo que aconteceu nos Estados Unidos ou na África do Sul. Né? É uma coisa segregacionista, no sentido espacial. Aqui negro não entra, aqui é o famoso exemplo, né? O bebedouro com água gelada para branco, o bebedouro com água quente para negro, achando que isso, e somente isso, é racismo. Não, o modelo racista no Brasil, ele é um modelo que surge num intelectual francês chamado Conde de Gobineau, onde a ideia é eu ter brancos são racionais, negros são de força física e amarelos são de emoção. Era o que o Gobineau defendia. Ou seja, cada raça tinha uma característica particular e na medida em que você valorizasse isso em cada raça, estava resolvido o problema. Bom, mas se eu levar a sério a tese de Gobineau, então o negro é só força física, e é o que acontece no Brasil, né? O que acaba acontecendo? O branco é racional e o negro é força física. Aí, o que o brasileiro médio fala? Não, eu não sou racista, mas você pergunta, mas por que você diz que não é racista? Não, porque eu adoro o Pelé, eu sou fã do Ronaldinho Gaúcho e tal. Ah, tá bom, mas quando você entra numa loja, num banco, e o gerente é negro, a sua reação é indiferente, aí ele para. Por quê? Porque o gerente de banco é uma ação racional, e racional é branco, pela tese do Gobineau. Sim. Esse é o nosso lamentável racismo. E universidade, portanto, não é um lugar para negros. Por favor, esse é que está nas entrelinhas, né? Exatamente, eu acho que são os papéis e os lugares para negro e não negro no Brasil são muito bem definidos, de forma muito sutil. E as teses de Gobineau, Ratzel, elas influenciaram o racismo científico que, inclusive, no Brasil teve. Foi muito bem influenciado, o racismo científico brasileiro, que justificou o nazismo de Hitler, e aqui no Brasil justificou definir os papéis sociais de um e de outros, Mesmo no futebol, a chegada do negro é tardia, né, Marcelo? Sim, porque mesmo o futebol era um esporte branco, né? De branco. Quer dizer, o próprio esqueci agora o sujeito o nome da pessoa, Adilson, me corrija, me salve, pelo amor de Deus. O cara que retoma as Olimpíadas, o Barão de Coubertin, tá? O Barão de Coubertin era um racista de marca maior, odiava pobre, para falar o básico, né? Tanto que ele falou que os atletas tinham que ser amadores, exatamente porque o único sujeito que podia praticar atletismo sem precisar ganhar dinheiro com ele era o rico. É aí que tá, as pessoas não percebem esses pequenos detalhezinhos, né? Mas a verdade é essa, quer dizer, o Coubertin era um racista, mas o cara de um preconceito em alto nível, né? Por isso ali o futebol, que não tem nada a ver lá com a Olimpíada, mas também padeceu com isso, né? É uma outra história também, que é o combate ao racismo dentro do futebol brasileiro, né? E essa questão dos papéis e dos lugares sociais de um e de outros, isso foi muito forte no Brasil e ainda é muito forte. Na semana passada, no dia 5 de dezembro, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, foi publicado um cartaz com alusões racistas. A questão das cotas. Foi publicado um cartaz, os movimentos sociais estão agindo de forma veemente lá. Lamentável. Quando na Universidade Federal de Santa Catarina aprovou, em 2008, uma política de cotas com recorte racial, nas salas de aulas foram colocados cachos de banana. Nas salas de aula. Como alusão. Isso porque o brasileiro não é racista, né? Graças ao bom Deus. Né? E aí, Marcelo, você traz o exemplo da jornalista do Rio Grande do Norte, quando da chegada daqueles médicos cubanos, é no momento em que esse espaço naturalmente definido para não negros é ocupado por um negro, é que esse racismo se explicita de forma mais aguda e veemente. É nessa hora que se explicita. Fala, olha, fulano de tal, aí estão tomando meu espaço. Eu gosto muito de negro, enquanto ele está no seu lugar, está no seu canto, está sossegado e guardado, reservado na sua janela. E isso tem sido muito, muito forte nesse debate da questão racial. Nas discussões que tivemos, eu tive a oportunidade de acompanhar praticamente o que se esquentou no Brasil a partir de um marco, que eu acho que é um referencial importante, que foi a conferência da África do Sul, a conferência de Durban de 2001, em que lá o Brasil, representado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, assumiu que esse racismo praticado no Brasil, ainda que sem o segregacionismo que ocorria nos Estados Unidos e em África do Sul, também trazia efeitos
perversos para a sociedade, foi lá que nós encontramos as bases para justificar e defender as ações afirmativas e medidas que buscam recuperar os prejuízos históricos que determinado grupo social ou grupo étnico acabou sendo vitimizado. Então, os fundamentos e as bases recentes das ações afirmativas do Brasil vêm de uma posição que foi levada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, não por generosidade ou bondade dele, mas por pressão dos movimentos sociais negros. Nós tivemos em 1995 um evento emblemático, que foi a Marcha Zumbi dos Palmares, que ocorreu em Brasília, em que levamos milhares de negros à esplanada dos ministérios, reivindicando políticas e direitos e ampliação e reconhecimento e reparação dessa dívida histórica decorrente da escravidão. Então foi muito em função disso que nós afirmamos. E os efeitos desse racismo à brasileira, cujo o principal idealizador é o Gilberto Freire, né? Da Casa Grande, sem dúvida. Senzala, isso tem uma repercussão que vai ser anos a fio ainda para dar conta de superar. E daí a importância das cotas e, sobretudo, das cotas com recorte racial dentro das universidades, porque nós vamos começar a ter referências diferenciadas. As crianças negras vão começar a identificar, daqui a pouco, médicos, engenheiros, que não da sua etnia, o que era muito comum. Não, isso aí você citou o Gilberto Freire, que é aquele que ele acreditava numa democracia racial que existia no Brasil, na medida em que brancos, negros, todo mundo se frequenta aqui no Brasil. Só que aí é que entra o problema, né? Porque se frequenta por quê? Porque nós não somos segregacionistas. Agora, isso não significa de não sermos racistas. São duas coisas lamentavelmente diferentes e que acabam escamoteadas, né? E acabam diluídas no meio social. Quer dizer, então isso é um problema tão grave, tão sério. Agora, acho que de tudo que você falou, eu destaco um ponto até nesse nosso primeiro bloco aí, que é o que você disse foi uma precisão cirúrgica, tá? Já que citamos os médicos cubanos. Quer dizer, o racismo no Brasil, ele aparece, ele aflora sem freio, sem máscara nenhuma, quando aquele espaço que, em tese, na diluída mentalidade social brasileira, seria para um branco, o negro ocupa. Exatamente. Quando o negro entra no espaço que não estaria... mas isso não estava previsto na regra. Aí é que vem a pergunta, mas tinha uma regra? Porque essa regra é a regra não dita, né? É a regra escamoteada, é a regra de viés, né? Quer dizer, que realmente não dá. Olha, Adilson, nosso papo está excepcional. A gente está terminando nosso primeiro bloco, ainda temos mais 2 pela frente, do nosso UFOP Entrevista de hoje, sobre políticas de ações afirmativas, com Adilson Pereira dos Santos, que é pedagogo da Universidade Federal de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro, a supervisão técnica da Flávia Silva, com a direção-geral de rádio e jornalismo do Chico Dyer. E lembrando sempre, você, ouvinte, pode mandar um tema para nós aqui. É só mandar um e-mail para conteúdo.radioufop@gmail.com. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e daqui a pouco a gente está voltando com mais UFOP Entrevista. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com o tema Políticas de Ações Afirmativas com Adilson Pereira dos Santos, que é pedagogo na Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, Adilson, nós falamos várias coisas no primeiro bloco a respeito das ações afirmativas. Agora eu queria pedir a você que você fizesse mais ou menos um inventário de como é que isso aparece nas universidades. As universidades, você citou o exemplo de um estudo feito pela Federal da Bahia. Agora, como é que cada universidade foi adotando e chegando, é claro, aqui na UFOP? Como é que isso se desenrolou ao longo do tempo? Marcelo, como eu já mencionei, eu acho que é sempre importante tributar ao movimento social negro o fato de ter trazido esse tema para a agenda nacional. Foi exatamente o movimento social negro, através de uma forte mobilização em nível nacional, que acabou provocando as universidades brasileiras a se posicionar em relação a essa questão. Obviamente que várias universidades se negaram a tratar essa questão desde a perspectiva étnico-racial. Digo que, inclusive, a nossa universidade, a Universidade Federal de Ouro Preto, se negou a tratar desse tema a partir do recorte racial. Acredito que, assim, influenciada por esse discurso da democracia racial,
sobre o qual nós já falamos no bloco anterior. Então, do ponto de vista histórico, as ações afirmativas no Brasil, no ensino superior, elas se iniciam no Rio de Janeiro. Foi através de uma lei proposta pelo nosso governador, então, o governador Antônio Garotinho, que sugeriu, que impôs, mandou para a Assembleia Legislativa uma proposta de lei de cotas para as duas instituições públicas do Estado da época, que era a UERJ e a UENF, a Universidade Norte Fluminense. Na UERJ, essa proposta das cotas chegou como uma bomba. Lá estourou e foi um barril de pólvora. Esquentou o debate, lá foi um debate extremamente longo e durante muitos anos. Então lá foi uma universidade que, a primeira, chama a UERJ, da universidade onde o tema foi mais efervescente. Ao passo que lá na Universidade do Norte Fluminense, o tema foi mais tranquilo. Foi uma discussão que passou muito pelo nível, a própria proposta que o Garotinho mandou e regulamentada pela Assembleia, mandou para a universidade assimilou de uma forma um pouco mais passiva e pacífica. Na minha dissertação... Não deixa de ser surpreendente, né? Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o norte do estado do Rio é um norte naturalmente agrário, ligado a cana-de-açúcar. Quer dizer, há um problema racial sério lá. É interessante, quer dizer, eu confesso que desconhecia essas características dos debates nas duas eu fiz na minha dissertação, inclusive, eu tentei recuperar um pouco das características desses debates nas duas universidades. E, em poucas palavras, eu defini que o que ocorreu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, foi a ebulição de um debate. Ou seja, o clima foi de um tensionamento enorme. Um programa que era o vestibular naturalizado, justificado como meritocrático, há anos assim praticado, passou a ser um objeto de muita reflexão. A universidade passou a refletir de forma muito aguda. E lá na UERJ também, as resistências explícitas surgiram de forma muito evidente. Lá na UERJ houve resistências bastante explícitas. Houve contestação judicial. A primeira ação contra a adoção de cotas do Brasil, a ação judicial, parte do deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Ele entra com uma ação questionando a constitucionalidade, que rendeu até 2012 uma definição disso. Flávio Bolsonaro, que Deus o tem em boa guarda. Então, mas vamos... o primeiro questionamento constitucional das cotas parte dele. E lá dentro houve o que eu chamo de uma reviravolta. A universidade acabou apropriando, incorporando, e hoje é uma universidade que assimilou essa política. Lá do Norte Fluminense, eu defini como tendo sido uma assimilação pacífica ou uma decisão que ficou restrita a poucos. Eu acho que a reitoria e a leitura de trabalhos e estudos acadêmicos que fizeram sobre a experiência de implantação das cotas na UENF revelam isso, que lá não houve muito espaço para debater. O então reitor, Almir, simplesmente pôs o tema na agenda e falou, olha, vamos implementar a lei. A universidade cuidou apenas de regulamentar a norma lá. Então foi pacífica porque foi imposta, né? É, pacífica porque foi imposta. E nós tivemos, na mesma ocasião, isso em 2002, 2003, uma experiência com uma característica completamente diferente, que foi da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, em que havia uma reitora negra, a Olívia Sacramento, e que, através de uma provocação externa também, foi uma provocação da Câmara dos Vereadores de Salvador, que pediu a adoção das cotas nas universidades estaduais da Bahia, e a universidade, a UNEB, foi da Câmara Municipal? Da Câmara Municipal. Não foi da Assembleia? Da Assembleia, não. Tá uma proposta de um vereador encaminhou isso à Universidade Estadual da Bahia, e a Olívia do Sacramento, que era a reitora negra, cuidou de encaminhar essa discussão lá dentro. Na época, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação lá da universidade era o Wilson Matos, também um negro militante, um intelectual vinculado à Associação dos Pesquisadores Negros. Cuidaram de dar um encaminhamento para essa questão. Lá, eu diria que, ao contrário do que aconteceu no Rio de Janeiro, foi a afirmação de um desejo. A UENF, a UNEB, era uma universidade que quis adotar as cotas, diferente da Universidade de Santa Cruz, que também é a Universidade Estadual da Bahia, e a Universidade Estadual de Feira de Santana, que são duas universidades lá da Bahia. As duas tiveram uma resistência maior. Mas como o governador depois conferiu à UNEB a tarefa de propor a regulamentação, eles acabaram cuidando disso. Tem uma experiência que é pouco falada, mas também eu caracterizo como sendo uma dessas experiências pioneiras, a experiência da Universidade do Estado do Mato Grosso.
A Universidade do Estado do Mato Grosso recebeu 2 propostas de cotas. Uma proposta de um deputado do PT, na época, hoje eu acho que é o governador do estado de lá, o Zeca do PT, que apresentou uma proposta de criação de cotas para negros, e de um deputado do PSDB, que propôs uma política de cotas para indígenas. E lá na UEF, na Universidade do Estado do Mato Grosso, também não foi uma discussão tranquila. Foi algo que veio de dentro para fora. A cota para os indígenas foi assimilada de uma forma mais tranquila, mais natural, e a cota para negros foi uma cota que teve uma polêmica grande. E entre as federais, tem que se destacar o papel da UNB. A UNB foi a universidade pioneira na adoção de política de cotas no Brasil. Essa universidade, a proposta de cotas da UNB, muita gente não tem esse dado, mas eu acho que é importante sempre ser lembrado, ela partiu de uma resposta política que a universidade procurou para um fato concreto que assim a instituição avaliou de racismo lá dentro. Pela primeira vez na história da Universidade de Brasília, um aluno, um estudante, Arisvaldo, negro, havia sido reprovado numa disciplina do doutorado de antropologia. E os conselhos superiores da universidade avaliaram a situação, passando por todas as instâncias institucionais, e a conclusão de que a reprovação do Arisvaldo na disciplina teria sido, de fato, por um ato meramente de racismo. Que absurdo. Da universidade, o caso Ari, conhecido caso Ari, muito bem trabalhado na tese de doutorado do Salles Augusto dos Santos, que é um professor pesquisador da universidade. Então, na época, 2 professores da UNB, o José Jorge de Carvalho e a professora Rita Segato, que eram conselheiros dos Conselhos Superiores da Universidade, tomaram esse episódio como uma provocação e procuraram oferecer uma resposta política para o evento. E fizeram a proposta de cotas. Uhum. Então, a UNB, inclusive, a política de cotas que a UNB adotou foi uma política de cotas diferente da maioria das universidades. Foi uma política de cotas com recorte exclusivamente racial. Foi a primeira federal a adotar uma política de cotas e não uma política de cotas como a maioria das instituições que posteriormente adotaram com recorte social, buscando aluno na escola pública. Então, foi essa a resposta do UNB. A UNB, o lugar, assim, o fato de ter sido pioneira trouxe também uma visibilidade maior, tanto para o bem quanto para o mal. A UNB protagonizou fatos e episódios fantásticos sobre esse aspecto. Você citou fora do ar alguns, eu queria que você falasse, que eu acho que é importante isso. Eu tive a oportunidade de visitar a UNB na ocasião em que a universidade tinha acabado de adotar as políticas de cotas, e nos banheiros da UNB eu pessoalmente vi pichado: fora negro, essa universidade não é para vocês, coisas desse tipo. Depois nós tivemos o advento de um incêndio provocado no alojamento dos estudantes africanos na UNB. Semelhante a isso, nós tivemos experiência também no Rio Grande do Sul. Quando a Universidade do Rio Grande do Sul estava discutindo as cotas para negros, escreveram no muro lá. Desculpe se interromper, para o ouvinte entender, o Adilson está listando coisas, falando de coisas que não aconteceram há 150 anos atrás, não. Nós estamos falando de coisas de 10 anos, 2005. 8 anos atrás e tal. Quer dizer, a coisa é muito séria, tá? Desculpe, Adilson, retorna a palavra a você. Então, houveram todas essas experiências. E aí, a partir daí, nós tivemos, aqui em Minas Gerais, por exemplo, a primeira universidade a adotar uma política de cotas foi a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, ela adotou uma política de cotas com recorte social na escola pública e em escolas e racial também, escola pública, negro e indígena. Tivemos aí, depois desse episódio, a profusão, o que eu chamo de profusão das medidas de ações afirmativas Brasil afora. A UFOP começou a discutir as cotas em 2005. E aí não a partir de uma movimentação institucional. O desejo pelas cotas da UFOP não nasceu de uma reivindicação da própria instituição, mas veio do movimento social aqui de Ouro Preto. Pois é, aí eu queria te interromper para fazer uma pergunta e por favor, se não fez parte da tua dissertação, não é para causar um constrangimento, mas ao mesmo tempo queria a tua opinião sincera a esse respeito. Porque antes da gente entrar na UFOP aí, porque você já está falando que também foi uma coisa externa, não é uma coisa interna, vontade própria, não foi nada disso. Mas vamos lá, a gente tem 2 opções em geral, ou pega uma ação radical, pensando lá na Estadual da Bahia ou na UNB, que coloca claramente que é uma cota de motivação racial, e ponto.
o racismo existe e tal, então vamos resolver o problema aqui e acabou, vamos direto na ferida, tá? E você tem a segunda opção, não, é uma cota social, tá? E aí eu te pergunto, e aí a pergunta talvez seja menos em relação à pesquisa que você fez, não sei se isso fez parte dela, ou mais até da sua sensação como sujeito que vive isso o tempo todo, que é um ativista nesse sentido. A opção por cotas sociais, ela é, letra A, vamos colocar assim, uma escolha como fuga ao racismo, ou seja, eu não engulo a discussão racista porque eu sou racista, então aí eu não vou colocar uma cota racial, vou colocar uma cota social. Ou letra B, né? Vamos colocar assim. Eu escolho essa cota como uma ação política para driblar o sujeito racista que vai me encher o saco e vai fazer de tudo para que eu não seja aprovado, mas se eu colocar como cota social, eu consigo driblar o cara. Quer dizer, opção A ou opção B? O que você, eu não sei, sensação sua? Não estou dizendo que você já tenha pesquisado isso, mas é uma curiosidade que eu tenho, tá? Eu tive a oportunidade de acompanhar e recupero também na minha dissertação todo o processo, toda a tramitação dessa discussão dentro da UFOP. E acredito que os dois aspectos interferiram decisivamente naquela que foi a política aprovada pela UFOP. Todos os dois aspectos interferiram, sendo que a letra A influenciou mais. O aspecto da letra A influenciou mais. Porque, na verdade, eu lembro que também... Ou seja, letra A, eu sou racista e para não destruir o meu racismo, eu escolho o social. O social para não... Na verdade, até eu mesmo na verdade, é a estratégia do brasileiro lidar com o racismo. Eu nego que sou racista. Lembro que teve um grupo do Rio de Janeiro, uma ONG, que fez uma campanha, que inclusive veiculou na mídia durante muito tempo, que era... reconheça o seu racismo, o diálogo sobre o racismo. Ele perguntava, fazia uma pergunta na rua: o Brasil é um país racista? Aí todo mundo dizia que sim. Aí perguntava para a pessoa: você é racista? Não. Ou seja, o Brasil é racista, mas ninguém é racista, ninguém pratica o racismo. Então essa tem muito a ver com essa sutileza. E acho que assim, não diria, Marcelo, que de uma forma deliberada, mas inconscientemente as pessoas na universidade assim se comportaram também. Aqui também foi influenciado. Avalio isso e a pesquisa aponta para esse lado. Indica mais ou menos isso. Tá certo. Porque isso eu tenho essa curiosidade. Quando eu vejo essa discussão, engraçado, a tua sensação, em parte, é mais ou menos a minha também. Quer dizer, por que o cara escola cota social? Eu acho que ele está tentando fugir da discussão racista, que é o problema. Né? É porque Ouro Preto... Na ocasião, mais que justificava. Porque os argumentos, porque como eu disse, quem trouxe a reivindicação para a universidade foi o movimento social. Então, como que se deu isso? No ano de 2004 ainda, não foi em 2005 não, em 2004, o Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, uma entidade que está bastante ativa aqui no município, entregou para o então reitor, professor Diceu do Nascimento, uma reivindicação de adoção das políticas de cotas na UFOP. E essa discussão não avançou, estava no último ano do mandato dele, e essa proposta, uma discussão de democratização, de refletir o vestibular na UFOP, foi incorporada à carta-programa de um dos candidatos que sucederia o Diceu, no caso o professor João Luiz Martins. Ele incorporou essa proposta na sua carta-programa. Então, tão logo ele tomou posse, imediatamente o próprio movimento social encaminhou, mandou a carta cobrando. Professor João, e agora? Queremos as cotas. Uma das primeiras ações que a UFOP fez na gestão do João Luiz foi um seminário sobre vestibular. E aí, Marcelo, como a sua pergunta, posso ilustrar um dado curioso. Nós fizemos um seminário sobre vestibular, e nesse seminário sobre vestibular, vários temas foram tratados. A organização das questões, qual o tamanho da proposta, a questão da divulgação, vários aspectos operacionais. E o tema das cotas tinha que aparecer lá. Esse trabalho foram montados grupos de estudos, apenas 3 pessoas participaram do grupo de estudo que trabalhou da Tratou a Cota. 3 pessoas. Um professor de Mariana, uma pessoa do movimento social e um representante da UFOP. Os outros grupos todos tinham... Ou seja, é essa forma mesmo natural de tratar essa temática. Então, aqui na UFOP, o debate foi longo. E nós tínhamos um dos argumentos, eu mencionei mais anteriormente, do movimento social, é de que Ouro Preto era os dados do censo de 2000 davam conta de que nós tínhamos 68,1% de pessoas que se autodeclaravam pretos e pardos. Razão de sobra para a UFOP adotar uma
uma cota racial aqui na UFOP. E tinha algum estudo, quantos negros e pardos estudavam na UFOP na época? Tinha, nós chegamos a fazer esse levantamento através para esse próprio seminário e dávamos conta de que nós tínhamos 5%. Ou seja, na sociedade 68%, e na universidade tinha 5%. Tá certo. E mesmo assim, depois de um longo período de debate, a decisão da UFOP foi por criar uma política de cotas com corte na escola pública. A UFOP não adotou uma política de cotas com o recorte racial. Lembro, no dia 13 de fevereiro de 2008, quando o Conselho Universitário decidiu sobre isso, sobre esse tema. Só, desculpa, disso, para me situar, essa discussão começa na UFOP quando mesmo? 2005 foi Você 3 anos de 3 discussão. anos. 3 anos. É isso, eu estou fazendo uma grande propaganda da minha dissertação, depois se alguém tiver interesse de ler, tem um capítulo que eu recupero todo esse processo, resgato todo esse processo, documentando, mostrando todas as manifestações, as audiências públicas que ocorreram. Explicitamente, Marcelo, nesse processo nós tivemos apenas 2 atores que se posicionaram contra as cotas da UFOP. 2. Uma determinada unidade acadêmica e, para tristeza na época de quem tratou o tema, o movimento estudantil. O DCED, então, foi contrário à possibilidade de adoção de cotas na UFOP. Na época foi contrário, e isso está documentado, nós temos isso inclusive na dissertação e na página eletrônica da UFOP, encontra o relatório das audiências públicas. Bom, já que você citou o DCE, qual a unidade acadêmica que veio? Por favor. É da época. É da época. Foi a Escola de Minas. A Escola de Minas da tá UFOP se posicionou contrária. A gente tem que meter o dedo na ferida. Tem que meter o dedo. Me perdoe, mas se ele, não estou dizendo que hoje. Seu papel é façam perguntar, e o meu é responder. Hoje, não estou dizendo que hoje façam isso. Sim. Agora, se num passado relativamente recente fizeram, é de se lamentar. Mas fizeram. Tanto é verdade que aí é até bom que faça justiça, o próprio movimento estudantil, que na época foi uma direção, o DCE que tomou essa decisão, e depois o grupo que assumiu o DCE na edição seguinte foi aliado dessa causa e se posicionou várias vezes favoráveis a políticas, inclusive com corte racial. E o entendimento, e na época, essa discussão que durou 3 anos, Marcelo, era assim, não acreditava-se que seria o argumento principal, voltando à sua pergunta, letra A e B, o argumento principal é o seguinte, olha, reservando vagas na escola pública, nós vamos buscar o aluno preto. E é verdade. Eu não acreditava nisso. Confesso para você que eu não acreditava nisso. Eu fiz parte daquele grupo que ficou decepcionado com a política aprovada, ainda acreditando que representou um avanço. Sim, sim. Representou um avanço. Uma cotas buscando aluno em escola pública representou um avanço para esse movimento de democratização das oportunidades de ingresso da universidade. Eu acho que isso representou um avanço. Mas tive essa dúvida de que fazia parte daqueles que queriam mais. E na minha dissertação eu consigo comprovar quantitativamente que a presença de pretos aumentou na UFOP com a política afirmativa na escola pública, que é óbvio. A maioria dos pretos estão na escola pública. Sim, sim. É óbvio, né? Não, aí eu busco na frase de uma conhecida canção de Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? Haiti, né? Haiti. Eles eram quase pretos de tão pobres, né? Quer dizer, então, porque no Brasil a cor da pele e a pobreza estão intimamente vinculadas, né? Então, lógico, na medida que você tem uma escola pública que normalmente é frequentada por crianças pobres, essas crianças pobres, elas são também, por lamentável processo histórico, negras, em boa parte. São pretas, e aí, na hora que você pega essa cota de corte social, acaba incorporando, né? Agora, evidentemente, eu admito que eu, se estivesse no seu lugar, também ficaria lamentando, porque o dedo na ferida foi evitado, né? Essa coisa típica do brasileiro, que acho que merecia um outro programa, porque é uma outra discussão, né? O brasileiro ele não enfrenta, né? Ele sempre vai pela tangente, ele sempre tenta, enfim, evitar o confronto, como se aquilo gerasse algum problema mais sério, né? Quando, no meu entendimento, o problema mais sério que seria gerado é que você poderia resolver o problema. Outra interpretação que se poderia fazer, ou outra especulação, né? Que isso não tem elementos que comprovem isso, também passa por aquela velha história, né, Marcelo? É melhor dar os anéis do que entregar os dedos. Então, sim, de repente, esse povo está tão mobilizado. Em 2008, quando a UFOP fazia essa discussão, várias outras instituições já tinham aprovado algum tipo de política. Ou seja, ou oferecemos 30% de vagas para essa gente, 30% de vagas para essa população negra, ou 30% de vagas para essa população preta. Ou seja, ou oferecemos 30% de vagas para essa gente, 30% de vagas para essa população negra, ou 30% de vagas para essa população preta. Ou seja, ou
da escola pública, ou daqui a pouco esses pretos vão conseguir muito mais. Uhum. E essa forma peculiar como líder do Brasil, você me pede para meter o dedo na ferida, né? Sim. E é bom meter o dedo na ferida. Eu acho que a própria postura do governo brasileiro, que eu reconheço como tendo promovido avanços nessa temática nos últimos 10 anos, mesmo essa posição, acho que é uma posição antagônica, uma posição que guarda consigo uma certa falta de coragem de meter o dedo na ferida. Porque se você for verificar em termos de ações centralizadas do governo federal nessa questão, no ano de 2003, o presidente Lula criou as cotas para negros, pobres, pessoas com deficiência, indígenas e alunos de escolas públicas através do ProUni, através de uma medida provisória. E, de forma diferente, encaminhou um projeto de lei para o Congresso Nacional para discutir as cotas nas universidades públicas. Ou seja, por que o movimento não foi o contrário? Cria, através de medida provisória, a lei as cotas das federais e Claro que tem outros aspectos que a gente pode tratar depois sobre a questão do ProUni, mas... Não, mas a tua observação é corretíssima, não estou discordando, não. O próprio governo não teve... Até porque teria mais lógica, quer dizer, a Universidade Federal é um órgão do Poder Executivo, faz parte do Poder Executivo, então do Ministério da Educação, seria muito mais óbvio e muito mais simples, né? Agora, por quê, então? Quer dizer, então é lógico que vem uma interrogação gigantesca. Porque as próprias universidades eram e são racistas? Oh, meu Deus, não vamos tocar numa coisa dessa, né? Então, sabe, eu defendo, Adilson, essa ideia de botar o dedo na ferida, porque eu sou professor há 20 anos, e eu parto do seguinte princípio em termos de como funciona o magistério. Em primeiro lugar, você tem que reconhecer as deficiências que você tem, para que, reconhecendo as deficiências, você possa resolvê-las e aprender. Quer dizer, nós não vamos resolver o problema do racismo no Brasil enquanto não reconhecermos o quão racistas somos. Exato. E aí, batendo o dedo na ferida, olha, dando nome aos bois, eu sinto muito. Em algum momento você foi assim, a sua instituição agiu assim. Se não vai agir assim amanhã, é outra conversa, né? É claro que aí é outra história. Bom, gente, a gente está terminando o nosso segundo bloco aqui do UFOP Entrevista de hoje com o Adilson Pereira dos Santos, que é pedagogo da Universidade Federal de Ouro Preto. E o tema é Políticas de Ações Afirmativas. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e daqui a pouco a gente está voltando. É rapidinho. Bom, gente, estamos de volta aqui com o nosso UFOP Entrevista de hoje com o tema Políticas de Ações Afirmativas com Adilson Pereira dos Santos, que é pedagogo aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente continua no nosso programa, que tem a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro, a supervisão técnica da Flávia Silva e a direção geral de rádio jornalismo do Chico Dayer. Só lembrando que você também, ouvinte, pode mandar um tema para o nosso programa. É só enviar um e-mail para conteúdo.radioufop@gmail.com com a sua sugestão. Voltando ao nosso programa aqui, o nosso terceiro e último bloco, falamos em linhas gerais das origens, né? Questão da cota, das ações afirmativas. Você fez um belíssimo inventário aí das universidades brasileiras e como esse tema chegou aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, com algumas lamentáveis surpresas, no sentido de a gente sempre pensa que a nossa elite intelectual, até porque fazemos parte dela, né, vai estar na vanguarda, e quando a gente descobre que ela está na retaguarda do movimento, quer dizer, quando você pensa que... Não, e eu falo isso, eu posso dizer, eu sou professor há 20 anos, sou professor universitário há 13 anos, sabe? E quando eu vejo professores sendo racistas, eu acho que o mínimo que eu faço, primeiro é lamentar profundamente e me perguntar se ele entende aquilo que ele estuda, né? Porque eu acho que ele estuda uma coisa e não absorve o que ele estuda. Mas, enfim, é uma outra conversa. E aí chegamos agora no nosso terceiro bloco, Adilson. Queria que você começasse a tocar no assunto. Qual é o panorama geral dessas ações afirmativas aí nas universidades, no mundo em geral? Qual o seu sentimento em relação a isso? E os estudos que você normalmente faz quanto ao tema? Volta a palavra para você. O que acho interessante a gente considerar é que nesse intervalo, no intervalo muito curto, de 2003 a 2012, as ações afirmativas, elas, no ensino superior, elas se consolidaram como políticas, elas se afirmaram. E isso, a gente pode fazer um marco. Antes,
entre 2003 a 2012, antes da lei de cotas, e hoje com a lei de cotas, que é uma outra realidade. Então, antes da lei de cotas, o que nós tivemos? Por iniciativa própria ou por decisão externa, como foi alguns casos que eu mencionei aqui, algumas universidades, elas próprias decidiram adotar alguma política, outras foram a elas impostas por leis estaduais ou no caso estaduais ou municipais. Essa coisa se deu. As cotas, elas, antes mesmo da lei, elas já eram uma realidade do Brasil, por essas duas formas, né, ou iniciativa própria ou através de algo que veio de fora para dentro. Através do ProUni, elas se consolidaram na iniciativa privada, e eu posso dizer que isso representa um avanço. Em termos de caracterização das experiências que tivemos no Brasil antes do advento da lei de cotas, foram variados modelos. Então, já mencionei aqui cota para escola pública, para pessoas com deficiência, para indígena, para mulher. A Universidade Federal de Alagoas adotou uma política de cotas para mulheres, que era um problema lá no Estado. Então, nós tivemos uma diversidade enorme de experiências em curso nesse país. E eu acho que isso conseguiu provar, e vários estudos, como o meu estudo conseguiu comprovar, de que caiu a máscara do tradicional vestibular enquanto mecanismo de seleção dos melhores. Que, na verdade, quando eu falo que caiu a máscara, o vestibular ele acabou revelando, porque ele se justificava apenas por esse argumento, e o que se esperava, a expectativa é de que aqueles que ingressam através do vestibular são os melhores. E estudos como o que eu realizei no mestrado e tantas outras pessoas vêm realizando, dão conta de que, independente de ter sido aqueles que classificaram nas melhores posições no processo de vestibular, o desempenho acadêmico dos estudantes no curso não é diferenciado. No caso da UFOP, em que eu estudei 4 cursos de graduação, eu estudei Medicina, Direito, Engenharia Civil e Serviço Social, 30%, que é a cota que nós tínhamos aqui, de alunos que ingressaram no Direito, ou na Medicina, ou na Engenharia Civil, que eram os cursos mais concorridos desses 4 que eu estudei, não ingressariam na UFOP pelo modelo tradicional do vestibular. Eles não ingressariam. Entretanto, com a oportunidade que tiveram de ingressar através da política de ação afirmativa, que era recrutar o aluno na escola pública, aqui dentro não tiveram um desempenho acadêmico pior do que os colegas que entraram por outra via. Salvo engano da minha parte, desculpe te interromper, acho que isso é geral, né? Geral. Eu me lembro, porque eu estou aqui na UFOP há 4 anos, e eu me lembro dessa, quando veio essa discussão na UERJ, né, eu sou do Rio de Janeiro, na época eu já tinha saído da UERJ, mas eu tinha contato com as pessoas e tal, e isso foi demonstrado muito rapidamente, ou seja, porque era de novo, primeiro a reação, né, no sentido do preconceito que você tocou de forma precisa no assunto no primeiro bloco, né? Quando ocupa o espaço que não era previsto para o negro, o racismo aparece. Aí depois vem um outro preconceito. Não, porque o cara que entra pela cota, ele vai ter um desenvolvimento pífio, né? E aí, novamente, foi provado que não. Quer dizer, então, às vezes até superior. Acho que da UERJ, se eu não me engano, aconteceu pelo menos em 1 ou 2 anos, era até superior aos demais, né? Então, quer dizer, todos os preconceitos vão caindo por terra. Isso é importante ressaltar também. Exatamente. O caso da UERJ, que é o mais emblemático, como eu tratei aqui, é a instituição pioneira nesse debate, onde tudo começou, foi lá na UERJ. Há vários estudos, inclusive há um estudo de um colega que estudou comigo, fez o mestrado na mesma ocasião que eu lá na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, o Eustáquio Amazonas, que ele estudou as ações afirmativas de educação e cidadania. As cotas incluem ou excluem o caso dos cotistas egressos da UERJ. Então ele já traz, inclusive, é um artigo que está, um capítulo de um livro que nós temos artigos juntos, em que ele trata exatamente dessa questão. Ele investiga esse estudo na UERJ. Então, assim como há o caso da UERJ, há estudos semelhantes na Federal de Santa Catarina, na Federal do Paraná, várias instituições que já realizaram esses estudos. Ou seja, quando eu falo que caiu a máscara do vestibular, é nesse sentido. Ou seja, a justificativa de que a adoção de cotas pudesse recrutar um aluno incapaz de prosseguir os estudos em nível superior não é verdadeira. Os estudos revelaram isso. Não é verdadeira. Não é o caso do que tem acontecido aqui na UFOP. Não, isso, eu acho disso. Tem inúmeras questões que se revelam aí, né? Primeiro, o próprio modelo do vestibular, né? Vamos entender o seguinte, quer dizer, se de repente eu crio um modelo em que a hipótese é que é um modelo meritocrático, ou seja, será aprovado aquele que tiver mérito, aquele que possuir conhecimento. E aí eu descubro,
Quando eu aplico o modelo de cotas e aí reservo uma parte dessas vagas para pessoas que não vão passar por aquele filtro, e sim por outro tipo de filtro, e aí o resultado é que no final, quando todos estão já dentro da academia, não há como distinguir um do outro. Bom, pera um instantinho, então aí, por favor, sem entrar na discussão de cotas, já merece aí uma discussão tremenda daquele modelo antigo de vestibular, que era um problema sério, né? Não estou dizendo que o Enem também seja perfeito, eu acho que ele também tem inúmeros problemas aí. Mas ele é até um pouco menos pior, né? Não diria melhor, mas menos pior do que o antigo vestibular. Agora, com certeza, isso já era um fato, né? Ou seja, não vou nem discutir cota, já vale a pena lembrar que esse modelo não funciona. Eu acho que talvez essa seja a principal justificativa da minha tese, que é de que as ações afirmativas elas figuram como um novo ingrediente na luta pela democratização. Acho que essa é a principal razão, e, tanto é verdade que foi o que deu título ao trabalho que eu realizei, né? Ou seja, penso que as pessoas, ou várias pessoas, não pela falta de oportunidade, tão somente por conta daquele funil, por conta desse obstáculo que era o vestibular naturalizado como tal, que ficavam de fora e não tinham a possibilidade de demonstrar o seu potencial uma vez ingressado na universidade. Eu acho que essa é um argumento principal para a gente tratar essa questão. E daí, Marcelo, voltando para a nossa questão desse último bloco, que é falar um pouco sobre o panorama, hoje a gente pode dizer com tranquilidade que as políticas e ações afirmativas foram reconhecidas pelo Estado brasileiro. E, diferente de outras tantas políticas, precisaram de passar pelo crivo dos três poderes. Ou seja, elas foram propostas pelo Executivo, através do projeto de lei 3627, que foi editado aos 73, 90, 99, eram inúmeros projetos de lei que tratavam desse tema, que tramitaram no Congresso Nacional, passaram pelo crivo do Legislativo, o Legislativo analisou a proposta do Executivo e, de fato, quem deu a pá de cal e definiu pela adoção, pela possibilidade de adoção, foi o Judiciário, quando analisou aquelas inúmeros questionamentos que foram seguidos, com destaque aqueles dois questionamentos, um de um aluno do Rio Grande do Sul e o caso dos dois gêmeos de Brasília, na UNB. Então, aquela DIN... Os gêmeos é um que foi por cota e outro não. Outro que não foi por cota, é. Isso levantou uma polêmica extraordinária, né? Dois gêmeos e foram lá na UNB, um passou no critério e o outro não. Então, isso tudo foi muito polêmico e vale a pena reconstituir essa história. Mas, então, quando através do parecer do Ricardo Evandro Lewandowski, disse pela constitucionalidade das cotas em março de 2012, eu imagino e avalio como tendo sido construídas todas as bases jurídicas para a sustentação de uma lei de cotas. Tanto é verdade que, passados alguns meses dessa decisão do Judiciário, ou seja, um tema que foi proposto pelo Executivo, analisado pelo Legislativo, e com base num parecer do Judiciário, o Brasil chegou a uma definição de uma lei de cotas. Temos hoje uma lei de cotas que foi aprovada em 29 de agosto do ano passado, do ano de 2012. Essa lei foi regulamentada no dia 15 de outubro, né, de 2012 também, e definiu e disse que em todas as universidades federais, em todos os institutos federais, todas as escolas e universidades federais, 50% das vagas devem ser reservadas para pessoas com egressas de escola públicas, das quais 50% para aquelas com renda inferior a um salário mínimo e meio e também com recorte racial, na proporção de cada unidade da federação. Então, ou seja, o Brasil hoje tem uma lei de cotas, deve ser implementada gradualmente. As universidades devem alcançar esses 50% gradualmente. No caso da UFOP, a UFOP decidiu por não mexer nos 30% que ela adotava. A lei, na sua regulamentação, permite que esses 50% sejam fragmentados em quatro parcelas de 12,5% até 2016. No caso da UFOP, a UFOP que já praticava 30%, a decisão foi manter os 30%, adaptado incorporando o quesito renda e o quesito racial, foi incorporado na política de cotas da UFOP, e até 2016 a UFOP também vai atingir os 50% imposto pela lei. Então, acho que isso é um dado importante, está sendo praticado em todo o país. Universidades como a UFMG, cujo esse debate não avançava, também agora já adota os 12,5%, então é um fato.
Há quem diga que, inclusive, a lei fica devendo, né? Porque se os dados dos egressos do ensino médio são de 80%, a cota tinha que ser 80% e não 50%. Brincadeira à parte, mas há essa discussão também. Mas então hoje eu acho que é um fato, precisa de outros estudos continuarem sendo realizados nesse sentido. Eu acho que a gente precisa, na UFOP mesmo, através da Pró-Reitoria de Graduação, nós estamos fazendo um trabalho junto ao curso de Estatística e ao Departamento de Educação, no sentido de ter contato com os dados, com a caracterização do perfil, verificar o que mudou com a chegada. Nós já temos hoje ingressados, a partir desse novo advento das cotas na UFOP, pelo menos 3.000 pessoas, nos 2 vestibulares que já praticamos, com já essa lei valendo. Então, acho que agora o momento é de continuar estudando e analisando essa lei. Pensando, né, nos estudos que eu já li a esse respeito, eu não sou um pesquisador da área como você, por exemplo, faz já há muitos anos e com muita competência. Mas um dos textos que eu já li sobre isso, por exemplo, chama a atenção que talvez, se não o maior, mas um dos principais méritos do sistema de cotas é que você inculca na cabeça das pessoas, daquele segmento, né, que é possível, né? Ou seja, a pessoa começa, aquilo que nós falamos lá no primeiro bloco, né? Ou seja, por que não tem tanta mulher candidata? É a resposta, porque as mulheres, elas sempre se sentiram excluídas, então por que iam fazer uma coisa dessa? Quer dizer, então, na medida em que você tenha um sistema que... Esse é o mérito da cota, quer dizer, você cria uma autoestima razoavelmente bem resolvida, tá, na cabeça das pessoas, o que, em parte, explica até o desempenho acadêmico. Porque, vamos lá, quer dizer, se fosse levar a sério a própria lógica do sujeito racista, o cara que sai e duplamente preconceituoso, quer dizer, ele é racista e odeia pobre, né? O cara que sai da escola pública, esse cara ele sairia da universidade no final do primeiro semestre. Estaria no grupo das evasões. E não está, né? Quer dizer, então é sinal que esse sujeito, a autoestima dele também é outra. Né? Marcelo, você está falando com uma outra sociedade, uma sociedade nova que está surgindo aí, né? Marcelo, essa sua intervenção me permite trazer um dado muito interessante que ocorreu aqui em Ouro Preto, quando das audiências públicas, dos eventos em que foram tratado esse tema. Como eu te disse, o movimento social em Ouro Preto, na ocasião, estava muito mobilizado, estava muito articulado em torno disso. E acho que no Brasil inteiro. Os reflexos de Durban foram muito fortes aqui no Brasil, naquela ocasião. E qual foi um tipo de pressão e de tensionamento que ocorreu aqui dentro da UFOP? Lembro de uma audiência pública que acompanhei o reitor, o professor João Luiz, na Câmara Municipal aqui de Ouro Preto, e em que uma questão que foi levantada lá por um determinado vereador na Câmara foi de que havia uma universidade federal em Ouro Preto e não uma universidade federal de Ouro Preto. Ou seja, a sociedade cobrando a presença do ouro-pretano dentro da universidade. E, diante dessa indagação que ocorreu na audiência pública, saímos dessa audiência pública com a tarefa colocada pelo movimento social de que a universidade deveria dizer quantas pessoas nós tínhamos de Ouro Preto na UFOP. E a caiu no meu colo. Fui buscar esses dados. Não tínhamos acesso tão fácil às informações no sistema de controle acadêmico, que felizmente hoje temos um muito bom. Na época ele era bom, mas não tinha os dados tão à mão como teriam na hora lá, como teríamos hoje. E o levantamento que nós fizemos, dávamos conta de que tínhamos 10% de alunos de Ouro Preto e região na UFOP. 10%. E a hora que você pega esse dado geral e explodia por curso para verificar quais são as carreiras, essas pessoas estavam mais presentes nas licenciaturas e nos cursos noturnos. Poucos cursos noturnos, e naquela época a UFOP tinha poucos cursos noturnos. E, recentemente, na primeira edição do Sou Mais Juventude, que aconteceu em maio desse ano, eu participei de uma mesa em que nós tratamos da questão da relação da comunidade ao UFOP. E, por acaso, especulando, busquei os dados de quem ingressou na UFOP em 2003 e dava conta de que 1/3 dos alunos da região estavam entrando na UFOP. Ou seja, não estou tributando esse fato exclusivamente à adoção de uma política de ação afirmativa na UFOP, mas digo isso tudo para poder chegar na questão que você me apresenta. De fato, isso teve repercussão. E vou te dar outros exemplos. Eu tive a oportunidade, fui professor das escolas do Estado aqui em Ouro Preto,
não havia na escola que é de frente da minha casa, Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade, expectativa do jovem da Escola Desembargador Horácio Andrade de que a UFOP era algo para ele. Da mesma forma, eu posso arriscar dizer que acontecia em relação ao Colégio Polivalente aqui, menos em relação ao Pedro II, a Escola Pedro II, estou falando das escolas públicas de ensino médio da região. No entanto, eu lembro de um fato que foi muito interessante aqui, Marcelo. No primeiro ano, a primeira avaliação que a Política de Ação Afirmativa passou, oficialmente pela UFOP, que toda pedida de ação afirmativa exige uma avaliação periódica. Que se daqui a pouco nós verificarmos que as condições que justificou a sua existência estão superadas, ou seja, acabou o racismo, acabou o aluno da escola pública já está bem representado, essa mesma política deve acabar. Claro. É a nossa defesa do início. É um modelo universal. É o que falamos no primeiro bloco. Então, numa primeira avaliação que fizemos aqui, Marcelo, entre outras coisas, nós mostramos para a sociedade, isso foi divulgado inclusive nos boletins periódicos, eu lembro de um jornal aqui da região, publicou de que a escola de Ouro Preto que mais matriculou aluno na UFOP foi o Pedro II, o Colégio Pedro II, isso interferiu significativamente nos alunos de lá. Falaram, olha, tem aluno da minha escola entrando, os outros falaram, eu posso também. É a mudança na autoestima, né? Mudou a autoestima das pessoas. E hoje se percebe dentro da UFOP a maior presença de pessoas da nossa comunidade dentro da instituição. Eu que vivo muito articulado dentro da comunidade, encontro toda hora uma pessoa de Ouro Preto no supermercado, na padaria, nos ambientes que eu frequento aqui na cidade. Isso é um dado interessante. Aí eu vou te falar de uma outra política que eu avalio como ter sido uma política afirmativa indireta, um efeito indireto da política da UFOP. Uma determinada escola privada aqui de Ouro Preto, tão logo esses dados foram divulgados de que a escola Pedro II é a escola que mais matriculou na UFOP, que é uma escola estadual, começou a recrutar no ensino fundamental, no último ano do ensino fundamental, para fazer o ensino médio, os melhores lá para estudar com bolsa. Ou seja, uma política indireta, um efeito que não se esperava a política da UFOP e que eu acredito que tenha... Não sei se isso foi a intenção da pessoa da escola, mas de alguma maneira pode ter sido uma medida positiva nesse sentido. Não, sem dúvida. Essa coisa é porque as pessoas pensam muito. Acho que duas coisas são relevantes aí. Uma que eu falei e outra que você falou. A primeira questão da autoestima. Eu acho que isso aí é fato. Tá? Não é uma coisa, como é que eu vou dizer, irrisória, pueril. Não é. Isso aí é real. Isso entra na carne, circula nas veias, tá? E as pessoas passam a acreditar que elas não são capazes. Por favor, voltando lá no primeiro bloco, é uma coisa que você citou e eu deixei passar, meio lotado, quando você colocou que a política de ação começa na Índia, né? Ora, porque em 47, o ano que a Índia se torna independente oficialmente da Inglaterra, uma sociedade de castas, né? Onde você chegava da cabeça do Brahma, que seria a elite, até o chão que o Brahma pisa, que é o nada do nada, né? E você vai e mostra mesmo, quer dizer, no final o cara acredita que ele é nada. Né? Então você tem que lutar contra isso de uma forma brutal e o problema na Índia ainda não se resolveu, dado uma cultura milenar, né? Lamentavelmente milenar nesse aspecto. Agora, então, isso é importante, quer dizer, a questão da autoestima é real. E o comentário seu, quer dizer, a respeito da prática disso, vai mostrando que as coisas vão mudando. E as coisas vão mudando, então aí vamos a uma outra fala sua, que a ação dos movimentos sociais, sabe, mostrando que vamos entender a lógica do poder público, a lógica da universidade pública, necessariamente ela não se basta. Ela precisa desse movimento social para chegar e mostrar o problema que está vivendo, que está acontecendo. Quer dizer, quando você faz um inventário e prova que uma parcela significativa, se não a maior parte, das universidades públicas adotaram o modelo de cotas, tá? Nessa hora pouco me interessa se é uma cota racial ou se é uma cota social, tá? Na hora que isso acontece e se coloca que uma parcela significativa das vezes isso se deu pelos movimentos sociais e não pela própria universidade, como foi o caso da própria UFOP, é uma coisa que é um exemplo mais do que significativo. Quer dizer, quando você chama a atenção disso, né, Adilson? Isso por quê? Porque mostra a universidade, ela comete erros graves. Né? Ela carrega para dentro dela todos os preconceitos que estão na sociedade. Então ela não está isenta disso. Isso. É o que eu digo sempre, o sujeito faz o graduação, mestrado e doutorado,
eu posso dizer tranquilamente que eu sou isso, eu já fiz meu doutorado, quer dizer, sou professor universitário por concurso público e tal, e posso dizer, eu não me purifico por isso, me purifiquei porque eu tive, para minha felicidade, uma boa educação dos meus pais, né? Tenho muito orgulho de me classificar como pardo, sou pardo mesmo, tá? Porque todos os meus ascendentes em igual valor, tenho todas as origens. Então, Adilson, olha, queria te agradecer demais, tá, pela essa entrevista. Eu acho que você chamou a atenção de várias coisas aí. Queria só que você falasse 30 segundos das suas publicações aí, porque você não é só o cara que está falando, é o cara que pesquisa isso. Para você citasse aí rapidinho para a gente. Eu trouxe aqui um livro, Marcelo, que é sobre novos temas em educação, cultura e comunicação nas periferias urbanas. Nesse livro eu tenho um capítulo que eu trato das ações afirmativas, a política de ação afirmativa na Universidade Federal de Ouro Preto, o estudo da trajetória de estudantes que ingressaram em 2009. Eu acho que esse é um artigo interessante, fica a recomendação para a leitura. Esse foi publicado pela Gramont Universitária e pela FAPERJ do Rio de Janeiro. Maravilha. Eu organizei um dossiê recentemente, uma década de ações afirmativas no Brasil, pela editora da UFV, Federal de Viçosa. Esse material está disponível eletronicamente na página da Revista Ciências Humanas da Federal de Viçosa, foi publicado no ano de 2012. E a minha dissertação está disponível na base de dados da UERJ, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, entrando lá no link mestrado, e biblioteca vai encontrar o acesso a essa dissertação, que recomendo a leitura. Tá certo, Adilson. Muito obrigado, tá? A gente encerrou o nosso FOP Entrevista de hoje com o tema Políticas de Ações Afirmativas, com Adilson Pereira dos Santos, que é pedagogo aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso programa tem a produção do Danilo Nolato e Patrícia Botaro, supervisão técnica da Flávia Silva e direção-geral de rádio e jornalismo do Chico Dyer. E a gente encerra o FOP Entrevista e até uma próxima vez, contando sempre com a audiência de todos. Muito obrigado e um grande abraço.